Não sei ao certo quando meu filho passou a me ver como um acessório decorativo, algo que se coloca no canto da sala só para ser notado nas datas certas e esquecido nos intervalos. Talvez tenha sido no dia em que ele trocou o carro popular por um SUV preto com bancos de couro e começou a estacionar na contramão da própria humildade. Ou talvez antes disso, quando se mudou para aquele condomínio com portão automático, onde as pessoas cumprimentam sem sorrir. Mas naquela noite de Natal, ele não apenas confirmou quem tinha se tornado. Ele me apresentou diante de todos como algo que eu nunca fui. Um homem sustentado por uma mentira. A casa estava cheia. Luzes cintilantes, cheiro de peru assando, música instrumental de fundo e taças alinhadas sobre a mesa de vidro. Eu tinha levado um vinho simples, daqueles que vêm com rótulo desbotado e gosto de esforço. Ninguém comentou. Nem esperava que comentassem. Meu papel, como sempre, era o de estar presente, ouvir, sorrir, segurar a câmera durante as fotos e, se possível, não tossir alto. Meu filho, Rodrigo, desfilava entre os convidados como um político em campanha. Distribuía abraços, apertos de mão, histórias exageradas de viagens que faziam questão de incluir a palavra executiva. Sua esposa, Fernanda, trajava um vestido verde esmeralda que parecia ter sido desenhado para ela e para nenhuma outra mulher no mundo. Eles eram o casal perfeito, pelo menos para os outros. Quando o relógio se aproximou das 9, Rodrigo ergueu a taça. As conversas cessaram naturalmente. Ele adorava esse momento. Subiu 2 degraus do mezanino e, com o reflexo do lustre dourado dançando nos olhos, começou. Neste ano conquistamos muita coisa. Foi um ano de crescimento, de vitórias, de decisões difíceis que se mostraram acertadas. Mas o que eu mais quero celebrar hoje é a família. Houve alguns murmúrios de aprovação. Ele continuou. E eu quero fazer um brinde especial a um homem que me ensinou o valor do trabalho, da persistência e da honra. Um homem que abriu mão de tudo para me dar um futuro. As pessoas se viraram para mim. Senti os olhares. Meu coração bateu lento. Pai, ele disse descendo os degraus e vindo até mim com a taça na mão. Espero que o senhor esteja aproveitando bem sua mesada de R$ 10.000 por mês. É o mínimo que posso fazer por tudo que o senhor já fez por mim. A sala explodiu em aplausos. Eu não. Pisquei. Meus dedos estavam enrijecidos no copo de vidro barato que me deram na entrada. Tentei sorrir, mas algo dentro de mim recuou. Olhei para Fernanda. Ela já estava olhando para mim. Por um segundo, seus olhos perderam o brilho e sua postura caiu levemente, como se um peso invisível tivesse caído sobre seus ombros. Ela não sabia. Eu soube naquele instante. Rodrigo me abraçou com força. Senti o cheiro do seu perfume caro e o tecido gelado da camisa sob medida. Ele não sussurrou nada. Apenas apertou e se afastou, voltando ao centro da sala como se tivesse acabado de assinar uma grande doação beneficente. As pessoas voltaram às conversas. Alguns vieram me parabenizar. Outros simplesmente acenaram com a cabeça. Mas eu continuei ali, parado, mastigando a frase como se ela tivesse espinhos. R$ 10.000 por mês. Eu nunca vi um centavo. Por dentro, algo começou a esvaziar. Pensei nos meus turnos noturnos como porteiro, no supermercado aos domingos, no terceiro emprego que comecei há 3 meses limpando galpões industriais. Pensei nos remédios que comprei com desconto, nas marmitas que esquentava em micro-ondas de refeitório, na dor no joelho que ignorei por não ter tempo de ir ao posto de saúde. Tudo isso enquanto meu filho falava para um salão iluminado que eu recebia uma mesada que nunca existiu. Quando sentei de novo, olhei ao redor. Vi Fernanda com a taça entre os dedos, o olhar perdido no chão. Vi o garçom recolhendo os pratos com pressa. Vi minha imagem refletida no espelho da parede, um velho de camisa passada, sapato gasto e olhos cansados, posando de figura paterna rica e confortável, mas vivendo da resistência. Não disse nada. Não naquela hora. Não naquele tom. Eu sabia que as palavras certas precisam de tempo e que, quando usadas com sabedoria, elas não precisam ser gritadas. Elas são navalhas em silêncio. E ali, naquela sala onde fui pintado como um troféu de generosidade, comecei a afiar a minha. Porque quando a verdade for dita, ela não será apenas ouvida.
ela será sentida. Especialmente por ela. Porque o que Rodrigo construiu em cima da mentira, Fernanda acreditou de olhos fechados. E quando a fundação for removida, ela vai cair de um lugar muito mais alto do que imagina. E eu não vou dizer nada. Só vou estar presente, como sempre estive. Só que dessa vez, com a verdade ao meu lado. Não foi raiva o que eu senti, nem vergonha. Foi uma espécie de ausência, como se por um instante eu tivesse saído de mim mesmo e observado tudo de fora, como se eu fosse um figurante num teatro em que nunca pedi para atuar. As luzes da árvore de Natal piscavam ritmadas como um eletrocardiograma calmo, quase zombeteiro, enquanto os risos enchiam o ambiente como gás. Eu olhava os rostos alegres, as mãos levantando taças, o orgulho nos olhos do meu filho. E ainda assim, por dentro, tudo estava mudo. E então, antes que a noite se tornasse mais um retrato a ser emoldurado na mentira, falei. Que mesada! Disse em tom neutro, quase como quem repete uma pergunta que não entendeu bem. As palavras saíram fáceis, sem tremor, sem necessidade de volume. Mas elas cortaram a sala como uma corrente de ar frio. Rodrigo parou de sorrir. Duas convidadas que riam ao fundo engasgaram o som. Fernanda, a nora, virou-se bruscamente. Seu vestido verde esmeralda pareceu perder o brilho. Pai? Ele respondeu com uma risada nervosa, tentando recuperar o controle. Tá brincando, né? Os 10 mil que a gente transfere todo mês, claro. Olhei para ele direto, sem desviar. Rodrigo, eu trabalho 60 horas por semana. 3 empregos. Limpo o galpão, cubro o plantão de portaria noturna e entrego frango congelado em mercadinho de bairro. Não recebo mesada nenhuma. Nunca recebi. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Foi como uma pedra caindo em água espessa. Demorou 1 segundo para romper a superfície e arrastar tudo para o fundo. Fernanda levou a mão à boca, mas não disse nada. A mulher do RH que trabalhava com ela parou de mastigar. Um dos amigos de Rodrigo, que adorava contar piadas de sogro, abaixou os olhos para o prato. E eu continuei ali, firme, com a mesma expressão de sempre. O que mudara não era meu rosto, era o peso das verdades que finalmente decidi soltar. Rodrigo se adiantou, confuso. Claro que sim, pai. O banco, a gente tem isso automático. Talvez tenha dado algum erro, mas... E então ele olhou para Fernanda. Foi um instante, mas bastou. Porque ela também o olhava. Só que com uma pergunta estampada no rosto. Uma pergunta que ele não queria ouvir e que ela finalmente começava a formular. Você me disse que depositava todos os meses. Ela murmurou, baixo, como se estivesse falando com um fantasma. Eu permaneci em silêncio. Não havia mais nada a ser dito. As palavras certas às vezes são as últimas. A sala, antes repleta de vozes, reduziu-se ao som dos talheres sendo arrumados com pressa na cozinha e de um menino pequeno chorando porque queria abrir outro presente. Rodrigo tentou sorrir, tentou justificar, tentou dizer que talvez o CPF estivesse errado. Eu só fiquei em pé, peguei meu casaco da cadeira e disse: eu volto depois para pegar meu vinho. Saí pela porta da frente como um visitante. E talvez fosse isso mesmo que eu era. Nunca fui parte daquela encenação. Fui figurante de luxo na peça deles. Até ali. O caminho até o ponto de ônibus foi feito sob uma garoa fina que não chegou a molhar. Mas também não serviu de desculpa para as lágrimas que não vieram. Eu não chorei. Apenas pensava. Pensava nas noites acordado com dor no ombro, nas manhãs começando antes do sol, no café que eu comprava a granel, no pão que só entrava na minha casa em fatias. Pensava em como Rodrigo, meu filho, transformou a imagem da minha pobreza em um ornamento para a própria vaidade, e em como Fernanda, mesmo sem saber, sustentou com orgulho a mentira que mais lhe favorecia. Naquela madrugada, fui direto ao trabalho. Era minha noite na portaria. O prédio estava quieto como sempre. Ninguém sabia que o velho do balcão tinha sido exposto em uma ceia de Natal como um pensionista imaginário. E talvez seja essa a diferença entre os ricos e os que vieram de onde eu vim. Eles expõem, adornam, constroem status. A gente vive apenas. Durante o plantão, sentei e revisei mentalmente cada conversa dos últimos anos. As desculpas para não visitar, o pai está bem,
Os presentes prontos, as mensagens automáticas no Dia dos Pais. Tudo fazia sentido agora. Rodrigo não queria que eu estivesse bem. Ele precisava que eu parecesse bem. Para Fernanda, para os amigos, para os sócios e para si mesmo. Mas eu estava cansado. E às vezes, o cansaço é o que finalmente acorda a gente. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem no celular. De Fernanda. Só 3 palavras. Podemos conversar? Apaguei sem responder. Não por vingança, mas porque o tempo deles acabou. Eles tiveram anos para conversar comigo. Escolheram mentir. Guardei meu crachá no bolso, tirei o uniforme, tomei um café na padaria da esquina e, pela primeira vez em muitos anos, pensei no que seria uma vida onde eu não precisasse aguentar o peso de sustentar a dignidade dos outros com o meu silêncio. E foi aí que a próxima etapa começou. A ceia tinha acabado, mas a consequência não. Não foi no dia seguinte. Não foi sequer na semana seguinte. Fernanda não é do tipo que reage de imediato. Ela se dissocia primeiro. Ela se fecha num verniz de elegância e diz para si mesma que não, que aquilo não aconteceu, que foi só um mal-entendido, um engano no meio do vinho, da festa, das luzes. Mas a verdade tem uma característica que todas as aparências invejam. Ela reaparece quando ninguém está olhando. E foi isso que aconteceu. Rodrigo, claro, tentou controlar o dano. Passou os dias seguintes justificando o injustificável. Disse que havia um problema técnico nos repasses que ia resolver com o banco, que tudo tinha sido feito com a melhor das intenções. Mas Fernanda não se convencia mais com a pressa da voz dele, e muito menos com a forma como ele evitava encará-la por mais de 3 segundos seguidos. Naquela semana, ela não apareceu na casa onde costumo almoçar às sextas, nem mandou mensagem. E isso vindo dela era sinal de terremoto. No sábado, porém, ela quebrou o silêncio. Apareceu no condomínio, estacionou o carro diante do portão de serviço e pediu para conversar. Eu a vi da guarita, mas não saí. Pedi que deixasse o recado na portaria. E ela o fez. Um envelope branco sem nome, apenas com as palavras "Desculpa, eu não sabia", escritas à mão. Não abri. Não por rancor, mas porque não há perdão quando a base de tudo foi um erro não percebido por escolha. Fernanda é inteligente, muito mais do que Rodrigo. Ela sabe ler gestos. E sabe também ignorá-los quando eles ameaçam sua zona de conforto. Ela viu os natais em que eu cheguei de roupa simples. Viu minhas mãos gastas, meu sapato velho. Viu as marmitas embrulhadas em sacola de supermercado. E mesmo assim, aceitou a farsa da mesada de R$ 10.000. Por quê? Porque era mais fácil. Porque ela queria continuar acreditando que era parte de uma família nobre, generosa, exemplar. Mas naquele Natal, diante de todos, ela foi exposta sem ter dito uma palavra. E agora, sozinha em seu silêncio, a dúvida começou a cavar por dentro. Foi aí que ela começou a investigar. Primeiro, procurou os comprovantes dos supostos depósitos que Rodrigo dizia fazer. Encontrou apenas extratos genéricos, valores em nomes que não reconhecia, transferências marcadas como investimento pessoal. Ela então acessou os relatórios da empresa, comparou as datas, percebeu a discrepância entre o que era dito e o que era feito. Ela achava que ele era generoso e descobriu que ele era apenas bom de história. Depois, veio o susto maior. Algumas dessas transferências coincidiam com pagamentos de um aluguel no centro, em nome de uma empresa que não constava mais no CNPJ do Rodrigo. Uma empresa desativada meses antes, mas com movimentações recentes. Quando ela ligou para o número que constava como contato, uma mulher atendeu. Não demorou mais que 20 segundos para o silêncio cair do outro lado da linha e a ligação ser encerrada. No dia seguinte, Fernanda não foi trabalhar. Foi vista, segundo uma amiga dela, trancada no quarto, deitada na cama, com os olhos abertos como quem acabou de ver a própria vida desmoronar. Não chorava. Apenas encarava o teto, como se tentasse entender como tudo aquilo tinha acontecido ao lado dela. E ela, com todos os sentidos, escolheu não ver. Rodrigo, segundo o que chegou até mim, tentou explicar. Jurou que era tudo por proteção, que mentiu para não sobrecarregá-la com os problemas financeiros. Disse que o dinheiro era emprestado, que devolveria, que tudo estava sob controle.
Mas Fernanda não é burra. Ela sabe o que é controle. E sabe também quando está sendo manipulada. Na terça-feira, recebi uma notificação automática no celular. Alguém havia tentado acessar uma conta minha no banco. Horas depois, recebi uma ligação do gerente da agência onde ainda mantenho minha aposentadoria. Disse que Fernanda estivera lá, querendo saber se os tais depósitos haviam sido feitos. O gerente, ético, recusou-se a abrir qualquer informação, mas sua voz sugeria mais do que dizia. Ela está inquieta, senhor. Muito. Agradeci e desliguei. Ali percebi. Fernanda não estava apenas começando a duvidar do marido. Ela estava começando a duvidar de si mesma. Porque tudo o que construiu, a imagem de mulher refinada, de esposa dedicada, de nora perfeita, estava ancorado em uma mentira que ela não teve coragem de investigar. E agora que investigava, tudo doía. Porque descobrir a verdade de alguém próximo é também descobrir que sua ingenuidade foi muitas vezes uma escolha. Na noite de quarta, Rodrigo me ligou. Não atendi. Depois mandou mensagem. Pai, precisamos conversar. É sobre a Fernanda. Apenas li. Não respondi. Ele que resolvesse com quem construiu em cima da mentira. Eu não seria o bombeiro do incêndio que eles mesmos acenderam. Na sexta, soube por conhecidos que Fernanda tinha se afastado da empresa onde trabalhava. Um pedido de licença não remunerada, sob justificativa de problemas pessoais. Mas a verdade estava nos bastidores. O grupo de investidores que a conhecia socialmente tinha começado a questionar sua imagem. O escândalo do Natal já circulava em grupos fechados, e ela sabia. Estava sendo observada como se fosse cúmplice. E é isso o que mais dói em alguém como ela. Não é o escândalo público, nem a crise no casamento. É perceber que a reputação, aquela que levou anos para cultivar, agora depende do silêncio de quem ela um dia considerou descartável. Eu não disse nada, mas Fernanda sabia. E é por isso que ela começou a murchar por dentro. Porque o que mais destrói uma mulher como ela não é o escândalo. É a antecipação do colapso. E eu continuei vivendo. 3 turnos por dia, mas com a alma cada vez mais leve. Porque às vezes, a maior resposta é simplesmente não responder. O que Fernanda construiu não foi apenas um casamento, foi um projeto. Um edifício simbólico feito de aparências, gestos calculados, amizades selecionadas e fotos bem posicionadas. A fachada era irrepreensível. Esposa do empresário promissor, dona de um bom cargo em uma empresa respeitada, moradora de condomínio fechado, presença constante em eventos beneficentes e recepções com espumante em taça de cristal. Nada fora do lugar. Nada que sugerisse dúvida ou rachadura. Até aquele Natal. Desde o brinde, o nome dela começou a circular como se carregasse um cheiro difícil de disfarçar. No início, apenas cochichos. Uma amiga perguntando em voz baixa se aquilo era verdade mesmo. Uma colega de trabalho lançando uma indireta sobre finanças conjugais durante uma reunião. Um vizinho perguntando, meio em tom de brincadeira, se ela ainda recebia mesada também. Ela ria. Forçava o riso. Mas por dentro sabia. Estava começando a escorrer pelas beiradas. Ela tentou conter. Tentou isolar. Mas tudo que é construído sobre uma mentira apodrece por dentro antes de desmoronar por fora. Em casa, Rodrigo já não conseguia manter a mesma narrativa. Cada vez que ela perguntava sobre os depósitos, ele empurrava com frases vagas. Já falei com o contador. Era uma conta antiga do meu pai. A culpa é do banco. Mas Fernanda agora não era mais a mulher distraída que confiava de olhos fechados. Ela lia, comparava, vasculhava, fez o que deveria ter feito antes. E cada nova descoberta era um corte. Pequeno, profundo, repetido. Ela descobriu, por exemplo, que uma das doações que Rodrigo disse ter feito ao pai coincidia exatamente com o valor gasto em um relógio suíço que ele usava apenas em viagens. Outra, de 15 mil reais, foi gasta em reservas em um resort em Trancoso, onde ele esteve, segundo ele, para resolver algo da empresa. A mais dolorosa veio em seguida, a linha de crédito usada para alugar um flat no centro da cidade, com assinatura digital feita no celular pessoal dele. O imóvel, que ela nunca conheceu, estava no nome de uma antiga funcionária com quem ele dizia não falar mais há anos.
Ela não confrontou de imediato. Apenas observou. Reuniu dados, imprimiu cópias, fotografou telas. O mundo dela, aquele forrado de almofadas de veludo e banheiras com sais de banho franceses, começava a revelar seu chão rachado. Em uma manhã de quarta-feira, quando Rodrigo saiu cedo dizendo que iria a uma reunião, ela seguiu o carro dele discretamente. Parou a 2 quadras de distância, viu quando ele entrou no prédio do flat, esperou 20 minutos e, quando ele saiu, viu a mulher do outro lado da calçada. Não houve beijo, nem abraço, mas foi o suficiente. Ela reconheceu a cumplicidade, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que compartilham algo escondido. Naquela noite, Fernanda dormiu no quarto de hóspedes. Não chorou, apenas deitou-se e ficou olhando o teto, não pela dor, mas pelo nojo. Pelo asco de ter sido cúmplice inconsciente de tudo aquilo. Pela vergonha de ter olhado nos meus olhos no Natal e sustentado uma mentira com o próprio corpo, com o sorriso treinado, com a voz que tremia quando fingia orgulho. O que ela mais não suportava, dizem, era o fato de eu nunca ter confrontado, de eu não ter gritado, de eu não ter exigido desculpas, nem enviado cobranças, nem feito postagens ou escândalos. O silêncio para ela era a prova de que eu tinha poder. E agora esse poder a sufocava. Fernanda começou a faltar aos encontros sociais, a rejeitar convites, a evitar pessoas. Diziam que era estafa, que estava com crise de ansiedade. Mas a verdade era mais simples. Ela sabia que estava sendo observada. E pior, que estava sendo julgada. Um dos grupos mais fechados dos quais ela fazia parte, um clube social de mulheres influentes, removeu-a discretamente das comissões ativas. Nenhuma explicação formal. Apenas o silêncio que se segue quando alguém deixa de ser útil à imagem do grupo. Seu nome não apareceu mais nas listas de apoiadoras do mês, nem nas fotos das reuniões. A exclusão social veio antes mesmo da confirmação das traições. Porque para aquele meio, não importa o que é verdadeiro. Importa o que escapa. E a mentira tinha escapado. Fernanda tentava manter a aparência dentro de casa. Mas Rodrigo já não fingia mais. Tornou-se ríspido. Começou a chegar mais tarde. A falar menos. A trancar o celular. Ela, por sua vez, passou a dormir com os documentos ao lado da cama. Como quem se prepara para uma guerra silenciosa e iminente. Até que numa tarde chuvosa, entrou em contato com uma ex-colega de faculdade que agora trabalhava com gestão de patrimônio. Pediu orientações discretas sobre movimentação de bens. A colega, discreta e profissional, atendeu com cuidado, mas não deixou de comentar com uma terceira pessoa, que por acaso é vizinha de uma amiga minha. E assim as peças foram se conectando. A mulher perfeita estava caindo. E não por um escândalo público, mas por uma implosão interna. O que ninguém sabia, o que ela talvez ainda não tinha percebido, é que o homem que ela desprezou em silêncio durante anos, aquele que ela tratava como coadjuvante, já estava preparando o próximo passo. Um passo que não envolveria vingança, mas que, como todo acerto de contas feito em silêncio, deixaria marcas que não poderiam mais ser apagadas. Eu não pretendia salvá-la, eu não pretendia destruí-la, mas eu ia mostrar com cada gesto meu que a dignidade que ela me negou era a mesma que agora a abandonava. E quando ela notasse isso, aí sim, tudo mudaria. Há algo pior do que ser odiada. É ser alvo de compaixão. Não a compaixão nobre, humana, que nasce do amor, mas aquela feita de olhares inclinados, frases interrompidas, abraços constrangidos e sorrisos de lábios, não de olhos. Fernanda, que durante anos teve o nome sussurrado com admiração nos corredores de eventos, passou a ouvir o mesmo nome deslizar pelas bocas com pesar. Ela está tão abatida? Você viu como emagreceu? Dizem que ela está em crise. Era a mesma atenção, mas invertida. O que antes era aplauso, agora era anestesia. A transição não foi abrupta. Ela aconteceu aos poucos, como um perfume caro que vai perdendo o aroma até que só reste o álcool. O Natal já tinha passado, mas o escândalo ainda se desenrolava como um fio puxado de um tecido muito bem costurado. Primeiro foi o afastamento do grupo de mulheres do clube. Depois, a recusa velada em um evento corporativo que ela esperava ser convidada. A desculpa foi reestruturação da agenda, mas Fernanda entendeu.
Sabia ler entre as linhas como poucos. E ali, percebeu que começava a se tornar um risco. Quando foi ao salão de beleza, onde sempre era recebida com prosecco e elogios forçados, percebeu a diferença no tom. A recepcionista, antes efusiva, limitou-se a um "boa tarde", seco. A manicure comentou sem querer que coisas de família são complicadas, né? Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos e continuou ouvindo o som das lixas sobre as unhas, como se cada raspagem expusesse mais da camada de verniz social que vinha tentando manter intacta. Nas redes sociais, a situação era ainda mais cruel. Algumas amigas deixaram de curtir suas postagens. Outras comentavam com emojis neutros, como quem não sabia bem se era apropriado estar ali. Ela, por sua vez, passou a publicar menos. Menos fotos, menos frases feitas, menos sorrisos posados. A vida de vitrine estava trincada, e o reflexo não agradava mais. Rodrigo fingia não perceber. Continuava indo trabalhar, mantendo a pose, as reuniões, os compromissos. Mas estava mais tenso, mais contido. Evitava sair com ela em público, e em casa, as discussões ganhavam volume, não em palavras, mas em portas fechadas com força e talheres batendo contra pratos com mais raiva do que fome. Foi então que surgiu o rumor. Uma conhecida de Fernanda, que frequentava os mesmos círculos, contou em um almoço que a história da mesada era mentira, que o sogro trabalhava feito um condenado e que a Fernanda acreditava em tudo que o marido dizia. O comentário se espalhou como sussurros em auditório. Rápido, sem direção, mas com efeito. De uma hora para outra, a mulher elegante que todos invejavam virou a coitada enganada. E não há posição social que sobreviva intacta a essa inversão. Porque a mulher admirada tem controle, tem agência, tem prestígio. Mas a mulher que é vista com pena perde tudo isso. Ninguém inveja o que dói. Ninguém quer se parecer com quem foi enganada. Ainda mais em público, com aplausos, taças erguidas e holofotes sobre a mentira. Fernanda não chorava na frente de ninguém, mas sua figura começou a murchar. Não no corpo, mas na presença. Caminhava mais curvada, falava menos. Quando era mencionada em reuniões, era com aquela pausa incômoda antes do nome. A Fernanda. Bom, você sabe. E por trás disso tudo, o que mais a destruía era saber que eu, o homem silencioso que ela viu 1000 vezes servindo café, limpando os cantos das festas, colocando cadeiras no lugar, jamais me justificara. Nunca fui até ela. Nunca pedi reconhecimento. Nunca cobrei justiça. E ainda assim bastou uma frase dita com calma. Na noite de Natal, para tudo ruir. Porque a verdade não precisa ser repetida quando ela é inegável. Numa manhã de segunda-feira, soube por um antigo colega de trabalho dela que Fernanda pediu demissão. Não apenas se afastou, saiu por completo. Dizem que alegou motivos pessoais, que chorou discretamente na sala do diretor, que levou a caneca do escritório numa sacola de pano e saiu sem se despedir de todos. Nesse mesmo dia, encontrei um envelope no meu armário da portaria. Sem remetente. Dentro, um cartão manuscrito. Eu nunca tive a intenção de humilhá-lo. Mas agora entendo que talvez tenha feito isso só por omissão. Me desculpe. Eu errei. Era a letra dela. O traço ainda elegante, mas vacilante nas bordas. Como quem escreve entre soluços. Não respondi. Mas não por orgulho. Eu só sabia que o silêncio era mais pedagógico. Porque o que Fernanda precisava entender não era que eu a perdoava, mas que havia um preço para não enxergar quem sangra ao seu lado enquanto você brilha sob os holofotes. A vida que ela sustentava era paga com juros. E agora a fatura chegava, linha por linha, à sua porta. Não com escândalo, com piedade. E às vezes, isso dói mais do que qualquer punição direta. Porque enquanto o ódio incendeia, a pena sufoca. E Fernanda estava começando a se afogar sozinha. Ela chegou de manhã, cedo demais para alguém que nunca acordava antes das 8. O porteiro do prédio onde eu fazia meu segundo turno me avisou pelo interfone, como quem comunica uma visita indesejada, mas inevitável. Tem uma moça bem vestida aqui. Diz que é sua nora. O tom dele era neutro, mas continha uma hesitação que eu reconheci de longe. Aquela mistura entre desconforto e curiosidade. Suspirei. Pedi que a deixasse entrar.
Ela subiu devagar, como quem caminha em terreno minado. Quando entrou na guarita, usava um vestido simples, sem brilho, sem perfume, sem maquiagem. Fernanda parecia menor, como se tivesse encolhido por dentro. Carregava uma bolsa que balançava vazia, como se nada mais ali importasse. Tentei não olhar diretamente. Sentei de volta à cadeira, e só então perguntei sem tirar os olhos da tela. O que quer, Fernanda? Ela não respondeu de imediato. Sentou na cadeira à frente, que rangia quando alguém se movia demais, e esperou. Só depois de alguns segundos falou em voz baixa, quase sem força. Vim pedir desculpas. Assenti com a cabeça, apenas uma vez, e disse sem levantar o tom. Não precisa. Ela pareceu engasgar, como se a frase tivesse sido mais dolorosa do que esperava. Mas eu preciso dizer que eu não sabia, que eu me deixei levar, que eu nunca quis. Fernanda. Interrompi. Não precisa me pedir perdão. Ela se calou. Ficou ali, com as mãos trêmulas no colo, apertando os dedos como quem tenta espremer alguma dignidade que restou. O silêncio entre nós não era desconfortável para mim. Era um tipo de justiça. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos na mesma sala, no mesmo tempo, na mesma realidade, só que com os papéis trocados. Eu sei que você não me via, continuei, sem olhar diretamente. Eu era só o sogro que ficava de canto nas festas, que trazia vinho barato, que ficava com as crianças para vocês conversarem. Mas eu vi vocês, sempre vi. Vi quando me ignoravam na mesa. Vi quando vocês se olhavam e sorriam quando eu falava das minhas horas extras. Vi quando você trocava meu presente de aniversário antes mesmo de eu sair do portão. Eu vi tudo. Ela não disse nada. Apenas respirava fundo, como se cada frase minha fosse uma pedra atirada de volta. Eu não sou santo, Fernanda. Nunca quis ser. Mas eu também nunca menti sobre quem eu era. Nunca usei o nome da minha família para parecer mais generoso. Nunca inventei uma vida para impressionar os outros. Ela tentou abrir a boca, mas eu levantei a mão devagar, pedindo silêncio. E pela primeira vez, ela respeitou. O que você sente agora, essa vergonha, esse vazio, não tem nada a ver comigo. É o espelho que vocês evitaram olhar por tempo demais. E agora que ele quebrou, não dá mais para desver. Ela abaixou a cabeça. E por um instante, pensei que fosse chorar. Mas não. Fernanda não é o tipo que chora fácil. O que ela sentia naquele momento era pior. Era um luto. O luto da imagem que criou de si mesma. A mulher de reputação irrepreensível, de casamento de vitrine, de família modelo. Ela descobriu que era coadjuvante de uma mentira contada em voz alta, e que o único que podia absolvê-la simplesmente não se importava mais. Levantei-me. Fui até a cafeteira, servi um café pequeno, simples, do mesmo que bebo todos os dias. Coloquei na frente dela. Não é expresso, mas é forte. Ela pegou o copo com as duas mãos como quem segura calor pela primeira vez em dias. Olhou para mim e disse: se eu tivesse perguntado antes, se eu tivesse olhado, você não quis ver. Foi tudo o que respondi. Ficamos em silêncio mais um tempo. Depois, ela se levantou. Deixou o copo vazio na mesa e disse antes de sair: se um dia puder me perdoar, me avisa. Não precisa, repeti. Mas dessa vez havia outra coisa na frase. Não era recusa, era libertação. Porque perdão não é sempre um gesto de reconciliação. Às vezes é apenas um ponto final, e eu tinha acabado de colocá-lo. Depois que ela saiu, voltei ao trabalho. Continuei checando as câmeras, assinando entregas, registrando visitantes. Nada tinha mudado por fora, mas por dentro senti uma espécie de paz áspera, como se tivesse limpado uma ferida antiga com álcool e sal. Ardia, mas cicatrizava. No fim do expediente, encontrei outro envelope, sem nome, sem remetente. Dentro, um cheque. Valor alto. Muito. O suficiente para pagar todas as minhas dívidas e ainda sobrar. E junto, uma carta. Não é um suborno. É uma tentativa de reparar. Sei que dinheiro não conserta tudo, mas é tudo que eu posso oferecer agora. F. Não pensei muito. No dia seguinte, depositei o cheque, mas em uma conta nova, no meu nome, que ninguém conhecia. E deixei o envelope original com meu advogado junto de um bilhete. Se voltarem a tentar me comprar, publique isso.
porque Fernanda ainda não entendeu que o que eu queria dela nunca foi dinheiro. Foi respeito, e isso nem todo o luxo do mundo é capaz de comprar de volta depois que se perde. Não foi planejado. Não havia roteiro, nem plano de vingança. A vida, quando se desdobra em silêncio, às vezes faz mais barulho do que qualquer grito. A repercussão começou como uma pedra atirada num lago calmo, e como toda pedra bem lançada, os círculos cresceram depressa. Tudo começou com um post anônimo, publicado num fórum local da cidade, com o título "O Natal mais vergonhoso da minha vida". O autor não se identificava, mas o texto descrevia com precisão quase cirúrgica uma ceia de Natal em que um filho milionário brindeava falsamente uma mesada inexistente a um pai que trabalhava em 3 empregos, e a reação gelada de uma esposa até então iludida. O texto viralizou em grupos fechados de vizinhança, depois em páginas de crônicas urbanas. Rapidamente surgiram versões romantizadas da história. O pai que nunca precisou de nada e foi humilhado com uma mentira. Em menos de uma semana, influencers regionais começaram a reproduzir a narrativa como exemplo de dignidade silenciosa. Um jornalista independente publicou uma crônica inspirada no episódio, intitulada "Sobre o que resta quando a verdade se senta à mesa". Meu nome não foi citado em momento algum, mas quem conhecia, sabia, e quem não conhecia, passou a querer saber. Fernanda tentou se esconder. Desativou temporariamente os perfis em redes sociais. Recusou convites. Evitou aparecer. Mas o efeito Streisand já estava em curso. O silêncio dela só alimentava o burburinho. Foi então que veio o inevitável: a piada. Uma página de humor local, conhecida por satirizar escândalos sociais da alta classe, publicou uma montagem. De um lado, uma imagem de um senhor idoso segurando um copo de plástico com café. Ao fundo, uma fábrica. Acima da foto, a legenda: "Quando você trabalha 60 horas por semana". Do outro lado, a imagem de uma mulher elegante em um jantar de gala, maquiagem impecável, sorriso posado. Acima da foto, a frase: "E ainda te chamam de sustentado". No rodapé, no brinde de mentira. O meme viralizou. Milhares de curtidas, compartilhamentos, comentários. Muitos apenas riam, outros discutiam. Mas uma coisa era clara: a narrativa agora era pública, e eu, mesmo sem querer, havia sido elevado a símbolo. Começaram a chegar convites, primeiro discretos. O senhor aceitaria dar uma entrevista anônima? Depois mais ousados: podemos contar sua história no nosso podcast? Um programa de TV matinal ligou para o prédio onde eu ainda fazia turnos pedindo meu contato pessoal. Recusei todos. Não era vaidade o que me movia, era justiça. E justiça, para mim, nunca teve holofotes. Só consequência. Mas mesmo sem falar, eu era citado. Um colunista local escreveu: "Vivemos num país em que pais sustentam filhos adultos por vergonha de dizer não. E filhos sustentam a mentira de que retribuem por orgulho". E usou o caso, sem nomes, como exemplo. Recebi recortes do jornal deixados por um morador no portão da guarita. Um outro me trouxe café e disse: "Se isso tudo for mesmo verdade, o senhor é um gigante". Eu só sorri e agradeci. Fernanda, por sua vez, enfrentava outro tipo de reação. Não havia insultos diretos. Ninguém a atacava com crueldade. Era pior. O tratamento agora era o da mulher que foi enganada e que fingiu não saber. O "coitada", dito em tom baixo. O "eu não faria assim", cochichado entre sorrisos. A falsa solidariedade que apenas isola. Ela tentou retomar as redes sociais com uma publicação sóbria, falando de momentos difíceis e reflexões familiares. Mas os comentários foram devastadores. Não em agressividade, mas em passividade. "Torcendo por você. Espero que consiga se reerguer". Que situação delicada. Um dos comentários, o mais curtido, dizia: "Às vezes o luxo todo serve só para esconder que a casa já está caindo". Ela não respondeu a ninguém. Rodrigo, claro, fingia normalidade. Continuava postando frases motivacionais, fotos de reuniões, trechos de livros de liderança. Mas a curtida da Fernanda já não aparecia. As fotos juntos, antes frequentes, desapareceram. E quem acompanha, percebe. Sempre percebem. E eu seguia com minha rotina.
Passava na padaria antes do turno. Levava minha garrafa térmica com café. Lia as manchetes na banca de jornal. E andava pelas ruas como quem finalmente carrega o próprio nome sem peso. Não me vinguei. Não publiquei nada. Não dei entrevistas. Apenas continuei vivendo. E vivendo com dignidade. E isso talvez tenha sido o que mais os feriu. Porque não há nada mais insuportável para quem mentiu a vida inteira do que ver alguém vivendo a verdade, em paz. Um dia, uma jovem me parou na rua, tímida, com um caderno na mão. "O senhor é o pai do caso do Natal?" Eu ri. Ela ficou vermelha. "Desculpa. Eu só queria dizer que meu avô chorou ouvindo essa história. Disse que se sentiu representado." Abracei a menina e não disse nada, porque às vezes nem os gritos, nem os memes, nem os likes têm o mesmo peso de uma lágrima silenciosa de alguém que finalmente se sentiu visto. E Fernanda agora era vista também, mas por quem ela nunca quis ser, e sob a luz que ela nunca quis encarar. Existem humilhações que doem no momento em que são vividas, e existem outras que doem justamente por não acontecerem. Ninguém gritou com Fernanda, ninguém a insultou, ninguém apontou o dedo. O que fizeram com ela foi muito mais cruel. Pararam de incluir. De uma hora para outra, ela passou de presença obrigatória à ausência natural. E no mundo em que ela vivia, isso era uma forma de morte lenta. O primeiro sinal veio com a festa de primavera do clube onde ela sempre fazia parte da comissão de recepção. Todos os anos, Fernanda era uma das organizadoras. Cuidava das flores, da iluminação, dos pequenos detalhes que serviam mais para ser notados nas fotos do que pelos convidados em si. Mas naquele ano, o convite não chegou. Nem por e-mail, nem por mensagem, nem pelo correio. Ela fingiu não notar. Atribuiu à correria, ao acaso, ao erro de alguém da equipe. Mas quando viu as fotos publicadas no perfil oficial do clube, entendeu. Foi deliberado. Ali estavam todas. As mesmas mulheres com quem compartilhava brunches, spa, planos de viagem, confidências estratégicas sobre carreira e filhos. Todas rindo, todas maquiadas, todas com as mesmas taças de espumante na mão e os mesmos sorrisos calibrados. Mas não havia espaço para ela. A legenda dizia: "Um brinde à nova fase, com as pessoas que fazem a diferença." E naquele momento, Fernanda descobriu que havia deixado de fazer. Rodrigo não comentou, nem quando ela mostrou a publicação. Fingiu que não viu. Como quem aprende cedo demais a conviver com a exclusão e a repassar a conta. A verdade é que ele também já começava a ser afetado. Em reuniões de negócio, os sorrisos eram mais contidos, os contatos mais secos, os convites para palestras e eventos corporativos rareavam. E a figura dele, sempre tão polida, agora passava a carregar uma sombra. Um sussurro, uma dúvida. Ele podia até tentar se manter firme, mas sabia que, para muitos, já era o homem que mentiu sobre ajudar o pai. E isso, num ambiente onde imagem vale mais do que verdade, é uma sentença. Fernanda, porém, ainda lutava com outro fantasma, o da presença que nunca mais apareceu. Eu, o homem que ela evitava nas festas, que tratava como detalhe, agora era a ausência incômoda. Minha falta começou a ocupar espaço. Nas conversas, nas reuniões familiares, nos jantares com os poucos que restaram. Todos queriam saber: "E seu sogro, como ele está?" E a resposta dela era sempre a mesma: "Está bem." Mas ninguém acreditava, porque todo mundo sabia que ela não sabia. Ela tentou me procurar de novo. Mandou outro cartão, dessa vez com flores. Uma cesta de café da manhã, com itens caros, castanhas importadas e um bilhete escrito à mão. "Espero que esteja se cuidando. Com carinho, F." O porteiro me entregou. Agradeci. Distribuí a cesta entre os funcionários do prédio. O cartão guardei num envelope onde coloco tudo que não deve ser esquecido, nem respondido. Na semana seguinte, uma amiga próxima de Fernanda ligou para a portaria e perguntou se eu estaria disposto a conversar com ela. Disse que Fernanda estava passando por um momento muito difícil e que queria um gesto de reaproximação. Eu apenas pedi que ela anotasse uma frase: "O convite que ela espera não vai chegar." E esse foi o momento. Porque até então, Fernanda ainda nutria a fantasia de que um dia as coisas voltariam ao normal, que haveria um perdão,
que bastaria uma conversa, um abraço, um pedido de desculpas mais convincente. Ela ainda acreditava no retorno, mas ao ouvir, mesmo que indiretamente, que esse retorno não viria, ela finalmente se viu diante do precipício. Ela não era mais uma mulher em crise. Ela era uma mulher que havia sido dispensada. De tudo, dos eventos, das redes, das rodas, da imagem que cultivou, e do único homem que, mesmo sendo invisível por tanto tempo, tinha o poder de resgatar o que ela havia perdido. Mas eu não voltei, nem para o aniversário de Rodrigo, nem para o chá de bebê da prima, nem para o Natal seguinte. E cada ausência minha era sentida como uma resposta. Porque às vezes, o que destrói não é o confronto, é a indiferença. Soube por um conhecido que, na manhã do meu aniversário, Fernanda apareceu na frente da portaria do meu turno. Ficou no carro dentro com uma caixa no colo. Esperou. Não desceu. Não tocou a campainha. Só ficou lá por cerca de 20 minutos, olhando em direção ao portão. Depois foi embora. Nunca soube o que havia na caixa. Nunca quis saber. O que importava não era o presente. Era a presença. E essa ela tinha perdido. Por completo. No dia seguinte, meu advogado me ligou. Disse que Fernanda havia feito uma consulta informal com outro escritório, perguntando sobre possibilidades legais de reparação de imagem pública. Ouvira dizer que alguém estava escrevendo uma crônica inspirada na minha história. Queria saber se poderia impedir. O advogado riu. Me perguntou se eu queria responder. Eu disse que não. Se ela quiser limpar o nome, que comece limpando a consciência. No mundo de Fernanda, tudo era protocolo, agenda, posicionamento, roteiro. Mas o que ela não entendia é que a vida, quando exposta à verdade, segue outra lógica. E nessa lógica, não há convite formal, não há pedido com laço, não há reconciliação por interesse. Há apenas silêncio e ausência, e o eco de tudo aquilo que um dia ela se recusou a ver, e agora a persegue como uma porta que se fechou sem avisar. Não existe ato mais definitivo do que um testamento assinado com serenidade. Não por vingança, nem por impulso, mas por lucidez. Foi numa manhã comum, dessas em que o sol entra pelas frestas das venezianas sem pedir licença, que decidi que aquele seria o dia. Abri a gaveta, tirei o envelope vermelho onde guardava meus documentos importantes e separei as 3 cópias do Antigo Testamento. Queimei 2. A terceira, coloquei numa pasta e levei comigo. O escritório do meu advogado era pequeno, mas silencioso. Gosto disso. Gosto de lugares onde o barulho não tenta esconder as intenções. Ele me recebeu com respeito e surpresa. Acho que não esperava que eu aparecesse tão cedo, nem tão firme. Sentamos e fui direto ao ponto. Quero reescrever tudo. Rodrigo e Fernanda não terão direito a nada. Ele não perguntou por quê, apenas assentiu, pegou a caneta e começou a digitar. E à medida que ele escrevia, senti um tipo de paz difícil de explicar. Não era alívio, era justiça. Pela primeira vez, eu decidia algo que não seria distorcido, manipulado ou usado para alimentar aparências. Pela primeira vez, eu era o autor da minha própria ausência. Deixei claro no novo documento todo o meu patrimônio, o pequeno apartamento no interior, as economias da conta que eles nem sabiam que existia, os fundos de aposentadoria, os títulos que fui acumulando com o suor das horas extras. Tudo seria destinado a 3 entidades: um lar de idosos abandonados pela família, um instituto de educação para jovens órfãos e uma associação de defesa legal para trabalhadores explorados. Nomeei essas instituições uma a uma, e junto do testamento pedi que uma carta fosse anexada para ser lida em cartório no dia em que fosse necessário. A carta dizia: a vocês que compartilharam meu nome e o transformaram em moeda social, fica o silêncio. Não por rancor, mas por respeito ao que vocês recusaram em mim. A herança que vocês esperavam nunca foi dinheiro. Era dignidade. Era tempo. Era presença. Era história. E vocês a recusaram. Agora, recuso retribuir. Com serenidade, encerro este ciclo não como punição, mas como libertação. Assinei com calma. Meu advogado leu em silêncio. Quando terminou, ergueu os olhos e disse: quer que eles saibam disso agora?
Eu neguei com a cabeça. Deixe que descubram no tempo deles. O tempo, às vezes, ensina melhor do que qualquer resposta. Nos dias que se seguiram, voltei à minha rotina. Mas algo dentro de mim já havia mudado. Era como se, ao riscar os nomes deles do testamento, eu tivesse deixado de carregar também o peso das expectativas. Aquelas expectativas que me fizeram suportar ofensas disfarçadas de elogios, sorrisos que vinham com pena, convites que carregavam obrigação e presentes que escondiam culpa. Fernanda, claro, ainda não sabia, mas como toda pessoa que pressente a perda antes de vê-la, começou a demonstrar sinais. Passou a procurar meu advogado, de forma discreta, indireta. Queria saber se havia algo que eu estivesse planejando. A resposta foi padrão. Seu nome não consta em nenhum processo atual. Mas a inquietação já estava instalada. E então veio o jantar. Era aniversário da tia de Rodrigo, uma mulher austera, dessas que ainda faz questão de reunir a família 2 vezes por ano. Eu não fui convidado. Nem esperei. Mas soube por um primo distante que Fernanda perguntou por mim assim que chegou. Disfarçou com um comentário solto, mas a pergunta foi clara. E o pai do Rodrigo? Não vem? A mesa ficou em silêncio. E ali, naquele instante, ela sentiu o que realmente significa estar excluída. Ela não era mais nora. Era uma mulher cuja presença causava desconforto e cuja ausência ninguém mais comentava. Na semana seguinte, Rodrigo me procurou. Marcou hora com o advogado, tentou conversar. Perguntou se estava tudo bem entre a gente. O advogado respondeu com neutralidade. Está tudo conforme decidido. E não disse mais nada. Soube que Fernanda entrou em crise. Procurou um outro advogado. Tentou entender se, como esposa, teria direito a algo, alguma parte da herança que Rodrigo acreditava ter. Descobriu que não. Que meu patrimônio foi protegido com cláusulas de intransferibilidade. Que mesmo em caso de falecimento, nada seria repassado sem minha vontade expressa. Ela ficou em choque. Como quem vê o castelo ruir por dentro e ainda tenta segurar os tijolos com as mãos nuas. Rodrigo também tentou reagir. Ligou para parentes, tentou pintar a narrativa de um mal-entendido. Disse que eu estava sendo duro demais. Mas ninguém acreditou. Porque todos já sabiam. Sabiam do Natal. Sabiam da mentira. Sabiam do homem que foi exposto, calado, e que respondeu com dignidade. E agora, sabiam também da consequência. A notícia da reescrita do testamento não vazou oficialmente. Mas, como tudo neste tipo de mundo, ela escorreu pelas frestas. E o que escorre em silêncio contamina com mais força do que aquilo que é gritado. Fernanda começou a ser tratada como alguém descartável. O mundo ao redor dela não mudou de forma explícita. Mas o tom das pessoas, sim. O "você precisa de alguma coisa?" virou. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Os sorrisos perderam entusiasmo. Os elogios viraram distração. Ela virou presença desconfortável em jantares, nome omitido em listas, assunto evitado nas rodas de conversa. E, pela primeira vez, entendeu o que é ser lembrada apenas pelo que se tentou esconder. E eu continuava vivendo. Sem ódio, sem pressa, sem precisar anunciar minha decisão, porque a maior força de uma mudança é quando ela se sustenta sozinha, e a herança que nunca virá será para eles a lembrança que nunca mais conseguirá ser apagada. Foi exatamente 1 ano depois. A cidade estava outra, mas igual. As vitrines piscavam com luzes cansadas. As músicas de Natal ecoavam com a mesma artificialidade de todos os anos, e os panetones lotavam os corredores do supermercado com a arrogância de quem sabe que será esquecido no armário. Eu caminhava devagar, sem pressa, com uma sacola de coisas simples. Pão, café, um envelope já fechado. Era véspera de Natal, mas dessa vez eu não iria à festa. Rodrigo e Fernanda, claro, organizaram tudo novamente. Mesmo depois da implosão. Mesmo após o silêncio, a reescrita do testamento, a queda social e a vergonha pública. Eles se agarraram à tradição como quem segura um espelho rachado, esperando que ninguém perceba os cacos. A diferença é que agora o salão estava menor, os convidados menos numerosos, os sorrisos mais tensos, e o nome deles ainda rondado por um assunto que nunca era dito em voz alta, mas que atravessava todos os olhares: o pai.
Naquela manhã, deixei o envelope numa caixa de entregas registrada. Dentro dele havia apenas uma folha, sem ameaças, sem acusações, sem explicações. Apenas um documento formal, com todas as garantias legais daquilo que já havia sido feito meses antes. E grampeado no canto, uma cópia antiga, envelhecida pelo tempo, de um contrato assinado há quase 15 anos. Era o empréstimo que fiz a Rodrigo, quando ele tinha apenas uma ideia e um diploma recém-impresso. Um valor modesto, mas que serviu de base para o primeiro passo dele como empresário. A assinatura dele, apressada e jovem. A de Fernanda, logo abaixo, como testemunha. Junto ao documento, escrevi uma frase em letra firme, caneta azul. Esse foi o único presente que vocês me deram. A dívida permanece. Não exigi pagamento. Não estipulei juros. Não coloquei data. Não deixei contato. Apenas fechei o envelope, o endereço no canto, e instruí o funcionário dos Correios que fosse entregue pessoalmente naquela tarde. Depois disso, fui para casa. Fiz meu café. Coloquei um disco antigo no toca-CDs e sentei na varanda. Às 6 da tarde, começou a chover. Pingos finos, frios, contínuos. A água escorria pelos azulejos do beiral como uma lembrança limpa de que o tempo leva tudo, menos aquilo que escolhemos lembrar. Na mesma hora em que os convidados chegavam na festa deles, eu terminava de lavar a louça. Tudo quieto, sem brinde, sem árvore, sem mentira. Às 7, recebi uma mensagem do porteiro do prédio onde trabalhei por anos. Seu Rodrigo passou aqui agora há pouco. Parecia alterado. Só perguntou: ele ainda mora aqui? Eu disse que o senhor não trabalha mais conosco. Ele só assentiu e saiu. Deixei o celular de lado. Às 8, outra mensagem. Número desconhecido. Apenas uma foto do envelope, rasgado, jogado sobre uma mesa com restos de papel de presente ao lado. E um texto curto. Era isso que você queria? Acabou com tudo. Espero que esteja satisfeito. Eu li uma vez. Depois apaguei. Fernanda não escreveu nada. Não ligou. Não respondeu. Mas soube depois que passou o jantar com o rosto sem maquiagem, a taça cheia e a boca seca. Os convidados perceberam. Não comentaram. Mas não voltaram o ano seguinte. Rodrigo, segundo me disseram, saiu mais cedo do que de costume. Usava a mesma camisa do ano anterior. O mesmo sorriso falso. Mas algo no olhar já não sustentava mais. O documento foi suficiente, não como cobrança, mas como espelho. Eles esperavam que eu voltasse, que aparecesse de surpresa, que entregasse uma cesta, que talvez pedisse desculpas por ter causado tanto desconforto. Mas não entenderam que meu silêncio não era ausência, era posição. O último presente de Natal que dei não foi o envelope. Foi minha ausência na mesa deles, minha cadeira vazia, meu nome não pronunciado, minha paz intacta. E naquela noite, enquanto a cidade explodia em fogos e promessas que ninguém vai cumprir, eu terminei meu chá, desliguei o telefone, fechei a janela e sentei à mesa. Sozinho, talvez, mas finalmente inteiro. Porque aquilo que tiraram de mim um dia, a dignidade silenciosa de quem nunca precisou fingir ser nada para ter valor, eu havia recuperado linha por linha, gesto por gesto, ausência por ausência, e agora era deles que faltava algo. A herança? Não. Era o direito de me olhar nos olhos de novo e ser visto com respeito. E isso, nem o tempo, nem o dinheiro, nem o Natal seguinte vai devolver.